E mais uma organela membranosa, moçada, a última delas de por enquanto. Vacúolos, eles são vesículas membranosas. Inclusive, viu, gente, o nome vacúolo, ele é um nome que ele é muito, por assim dizer, flexível. Se você quiser, você pode chamar, por exemplo, qualquer saquinho de membrana de vacúolo. Nesse ponto de vista, complexo de Golgi é como se fosse um vacúolo, lisossomos, peroxissomos, glioxissomos e daí por diante. Mas nós vamos guardar o nome vacúolo para alguns casos em especial, né? 3 casos. Aqueles relacionados aos processos de digestão intracelular. Então tinha vacúolo digestivo heterofágico, vacúolo digestivo autofágico, vacúolo residual. Então tinha todas aquelas paradas, né? Nesse caso lá, vacúolos relacionados à digestão intracelular. E os casos que me interessam agora. Você tem lá o vacúolo de suco celular. Inclusive, viu, gente? Se ninguém falar nada, se alguém falar só vacúolo, subentende-se que é o vacúolo de suco celular. Se ninguém deixar explícito vacúolo heterofágico, vacúolo autofágico, vacúolo residual. Se o cara falar só vacúolo, subentende-se que é o vacúolo de suco celular. Vacúolo de suco celular, moçada, ele vai ser um vacúolo delimitado por uma membrana chamada de tonoplasto. Ok, decoreba nojento, né? Depois você vê se vale a pena ou não saber esse nome. Sendo, gente, que esse vacúolo ocupa a imensa maioria da célula. A maior parte do citoplasma. Entre 70% e 90% do citoplasma vai ser ocupado pelo vacúolo. Sendo, gente, que isso aqui somente em células vegetais. Animais não têm vacúolo de suco celular. E quais são as funções do vacúolo de suco celular? Beleza, né? Número 1, armazenamento. Armazenamento de quê? Armazenamento de água. Tanto é que ele tem a ver com fenômenos osmóticos. Toda vez que entra água e sai água de uma célula vegetal, entra água no vacúolo, sai água do vacúolo. Né? Além de você ter lá armazenamento de água, armazenamento de sais, armazenamento de açúcares simples, tá? Por quê? Porque eles são solúveis. Açúcares complexos, como é o caso do amido. Amido é um açúcar complexo, é um polissacarídeo. Ele é uma macromolécula, ele é uma molécula tão grande que não é solúvel. Como não é solúvel, não tem como ficar armazenado dentro do vacúolo. Dentro do vacúolo, só dá para armazenar moléculas solúveis. Então, açúcares que são mais simples, né? Monossacarídeos, como a glicose, a frutose, disacarídeos, como a maltose, a sacarose, né? Nesse caso lá. Então, açúcares simples, porque eles são solúveis. Além do papel, moçada, de armazenamento de água, sais e açúcares simples, o papel de autofagia. Opa, lembra como é a autofagia? É a digestão intracelular de partículas da própria célula com o objetivo de reciclagem. Faz sentido, né? Não existem lisossomos em células vegetais. Tudo bem, alguns autores colocam como se houvesse, é um assunto meio controverso. Mas, a princípio, não há lisossomos em células vegetais. Nem faz sentido, né? Vegetal não é autótrofo? O vegetal não produz o próprio alimento? Se o vegetal é autótrofo e produz o próprio alimento, por que ele ia precisar de um vacúolo, no caso do lisossomo, com papel de digestão? Se ele vai produzir o próprio alimento dele, não tem o que digerir, ele não come nada, né? Ele é autótrofo. Né? Só tem um sentido em relação à digestão intracelular numa planta, que é a digestão de organelas velhas para reciclagem. Então, heterofagia, comer alguma coisa que venha de fora da célula, a planta não faz isso. Ela é autótrofa. A comida dela, ela produz. O máximo que ela pode querer digerir, alguma partícula da própria célula, tipo moçada, organelas velhas para reciclagem. Então, nas plantas, onde, apesar de alguns autores acreditarem que há lisossomos, a princípio não existem lisossomos, é o vacúolo de suco celular que faz a autofagia, digestão intracelular de organelas velhas com papel de reciclagem. Além do vacúolo de suco celular, nós vamos ter os vacúolos pulsáteis ou contráteis. Eita, gente, o vacúolo pulsátil, o vacúolo contrátil, ele é exclusivo de protozoários de água doce. Eita, por que especificamente protozoários, com detalhe,
de água doce? Para começar, protozoários não apresentam parede celular. Uma vez que o protozoário não apresenta parede celular, isso quer dizer que se ele ganhar água demais, ele arrebenta. E por que os de água doce? Porque os de água doce, eles são hipertônicos em relação ao meio que eles vivem. Eita, me ajuda aí, gente, a pensar. Se eles são hipertônicos em relação ao meio, a tendência deles é ganhar água ou perder água? Pela 50ª milionésima vez, osmose, né? A água vai do meio hipotônico para o meio hipertônico. Então, se eles são hipertônicos em relação ao meio, a tendência deles é ganhar água por osmose. Entretanto, como eles não têm parede celular, eles apresentam, moçada, o risco de ganharem água até arrebentarem, até que haja plasmoptise. Então, hipertônicos, eles estão lá o tempo inteiro ganhando água por osmose, sem parede celular, eles apresentam risco de plasmoptise. Uma vez que eles apresentam risco de plasmoptise, é que entra a ação vacúolo pulsátil ou contrátil. Função dele é exatamente contrair para poder eliminar os excessos de água que entram por osmose. E ao eliminar os excessos de água que entram por osmose, evitar plasmoptise. Evitar que a célula arrebente. Então, o nome é contrátil porque ele contrai para poder botar água para fora. E por que o nome dele é pulsátil? Não é pulsátil porque ele é que nem um coração, ele pulsa, abre, fecha, abre, fecha. Então ele pulsa que nem um coração. Entra água por osmose, ele vai inchando. Quando ele está quase arrebentando, ele contrai. Entra água por osmose, ele vai inchando. Quando ele está quase arrebentando, ele contrai. Ganha água, elimina. Ganha água, elimina. Ou seja, nesse caso, pulsa que nem um coração, abre ou fecha, contrai para poder eliminar a água. Eliminar os excessos de água que entram por osmose e, com isso, evitar plasmoptise, evitar ruptura da célula. Ficaram faltando duas organelas para poder discutir com vocês. Está faltando a mitocôndria, que afinal de contas é responsável pela respiração aeróbica. E está faltando o cloroplasto, que ele está relacionado com a fotossíntese. E por que eu não estou falando desses caras agora? Por um motivo muito simples. Na aula de respiração, eu falo sobre mitocôndria. Na aula de cloroplasto, eu falo sobre fotossíntese.